Boa noite, gente. Graças e paz. Amém? Amém. Vamos ler um trecho das Escrituras hoje. E nós temos um tema do sermão de hoje, é a vida do corpo. Né? Como é que esse corpo se move, como é que esse corpo existe, a partir de quê, para quê, quem é o sustentador desse corpo, que corpo é esse? Obviamente estou falando do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E eu queria meditar com vocês hoje no texto de Atos. Nós usaremos dois textos bíblicos. Atos 2, do 36 ao 47, e Tiago 3, do 13 ao 18. Vamos abrir primeiro em Atos. Atos, capítulo 2, versos de 36 a 47. Todos acharam? Vou esperar mais um tempo. Atos 2, do 36 ao 47. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aí. Vamos começar com esse texto, depois a gente vai para Tiago. Eu quero pensar com vocês nesse momento sobre a festa de Pentecostes, especificamente esse momento aí, essa festa específica do capítulo 2 de Atos, como sendo o movimento missionário do Senhor. Quero que vocês pensem no movimento de Deus em reunir para si povos de diversos lugares, de cantos tão diferentes, de línguas diferentes e de culturas diferentes reunidas num só lugar. Quero que vocês pensem nisso como sendo o momento onde Deus faz uma espécie de intercâmbio missionário com diversas pessoas, diversos grupos. Deus reuniu para si naquele momento, usou daquele momento onde diversas etnias estavam presentes, diversos povos estavam presentes. Deus usou desse momento com uma finalidade missionária. Aqueles irmãos se reuniram ali não apenas para uma festa comum. Deus fez algo surpreendente. Algo de sobrenatural, algo milagroso aconteceu naquele lugar. Deus agiu em favor deles. O Espírito Santo de Deus foi derramado. Deus cumpriu o que prometeu. Receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E naquele momento, Deus, sim, cumpre sua palavra. Mas Ele não faz somente isso como se já fosse pouca coisa. Nesse momento, Deus estava reunindo para si diversas pessoas com uma finalidade missionária. A partir desse momento, diversas igrejas foram plantadas, irmãos foram convertidos genuinamente pelo Evangelho de Deus e passaram a ser testemunhas do Senhor aonde quer que fossem, até mesmo na sua cidade natal. O reino de Deus, o povo de Deus, o corpo de Cristo Jesus, a igreja do Senhor, começa a se expandir. O corpo começa agora a crescer. Não era mais, ou melhor dizendo, não era um corpo que estava definhando, mas um corpo que estava em constante crescimento. Um corpo que não seria armazenado, encaixotado, que não seria criado como criamos um peixinho beta dentro de um aquário pequenininho, que ele não tem mais para onde crescer e que ele não tem mais o que explorar. Na realidade, o corpo de Deus, o povo de Deus, estava crescendo não
aprisionado em um canto qualquer, mas o reino de Deus, o povo de Deus, o corpo de Cristo estava se expandindo a locais que até então não haviam sido alcançados. Deus promove um grande movimento missionário. O Pentecostes não foi apenas uma festa, não foi apenas um momento qualquer. Atos 2 tem uma importância gigantesca para a nossa caminhada e para a nossa vida. Foi o momento onde Deus dá um vislumbre de como será a eternidade. Povos de todas as línguas, todas as nações, todas as tribos, de todas as etnias, louvando ao Senhor e vivendo verdadeiramente ao lado do Deus eterno, do Senhor eterno. Nenhuma comunidade se forma do nada. Sempre há um motivo. E quais são as características que unem um povo? Quando nós olhamos, por exemplo, a formação dos estados nacionais, agora vem uma aula de história. Quando nós falamos da formação do Estado Nacional, nós falamos da formação de um povo que se une em uma mesma língua, em torno de um único chefe de Estado e por meio de uma única religião. Por mais que isso mude com o passar do tempo, por exemplo, o Estado se torne laico, não seja mais uma religião um fator determinante para a formação de um Estado nacional. Mas um povo geralmente cultiva características em comum. A formação de um povo se dá a partir disso. Algo que os une. E o que é que une, então, o povo de Deus? Um povo tão diversificado, que tem tantas teses, por exemplo, calvinismo e arminianismo. Ambos são povo de Deus. Falar em línguas ou não, cessacionista ou continuista. O dom de falar em línguas continua, os dons continuaram até hoje ou cessaram com o passar do tempo? Não é isso o mais importante. E não é esse o fator, o elo unificador. Na verdade, isso é o que menos importa, quando na verdade a fé em Cristo Jesus é o fator unificador de todos os povos que professam a mesma fé. Cristo Jesus sempre será aquele elo unificador, não apenas entre Deus e homens, mas entre os próprios homens com os próprios homens. Deus nos uniu em Cristo Jesus, não nos separou. Na verdade, há algo maior que fez o povo de Deus se tornar povo de Deus. Não foi apenas o ter uma mesma cultura, falar a mesma língua, mas ter a mesma crença e o mesmo Senhor como soberano de sua vida. O movimento de Pentecostes nos ensina isso. O que aconteceu em Pentecostes, em Jerusalém, nesse momento, não foi apenas um momento onde povos se uniram. Legal, uma grande festa. Festa de interior tem esse poder. Festa de reis em interior tem esse poder. Une diversos povoados, diversos povos, diversos interiores para uma festa. Legal. Mas não se tratou apenas disso. Deus estava reunindo o seu povo. E o seu povo estava se unindo por uma causa maior do que qualquer outra causa. Não era um chefe político. Eles não estavam se unindo por causa de um presidente ou de um novo rei, um novo imperador. Eles não estavam se unindo porque estavam falando a mesma língua. Não se tratava disso. O corpo de Deus estava sendo unido em Cristo Jesus. O povo de Deus estava se unindo em Cristo Jesus. O elo unificador não tem ideal político, não tem uma língua só. O elo unificador é o próprio Deus. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, nos reconciliou, tanto com Deus, quanto com as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso próximo. Deus reconciliou. Deus promoveu reconciliação. Deus usou o Pentecostes para promover o crescimento e o ajuntamento do seu reino, o crescimento e o ajuntamento de seu povo, o crescimento e o ajuntamento do seu corpo. Vocês lembram de Efésios 4? Unidos em um só corpo, por um só Espírito, por meio de um só Senhor, por uma só fé, um só batismo, um só Deus. Aquilo que nos une é muito maior do que qualquer outra coisa que possa haver em nosso meio. É muito maior até mesmo do que aquilo que nos divide. O elo unificador sempre será Cristo. O elo unificador sempre será o Senhor. E uma coisa interessante que nós vemos em Pentecostes lembra que eu falei lá, um só chefe de Estado, uma só língua, uma só religião. No Pentecostes nós vemos como Cristo Jesus se tornou o único Senhor da igreja,
como a sua palavra se tornou a palavra norteadora, e de como o seu Espírito, o seu Filho, nos uniu, apesar de nós e apesar de nossas diferenças culturais, étnicas, linguísticas. Deus nos uniu, e Deus nos uniu por uma fé singular, uma só fé e um só Deus, que é Senhor sobre todos, que é Pai de todos, que é Criador de todos, governador de todos e sustentador de todos. Deus nos uniu. O corpo de Deus está unido não por causa de si mesmo, mas por causa do próprio Cristo. O corpo de Deus se uniu não porque resolveu, de uma hora para outra vamos cessar aquilo que nos divide, vamos derrubar os muros de inimizades entre nós e vamos nos unir. Que coisa boa, poética, belo, legal, mas não foi por isso. O corpo de Deus estava unido em um só Senhor. E aquilo que nós chamamos de belo, o momento mais belo da humanidade, o amor genuíno da humanidade, foi por meio de uma dor que nós não sentimos, a dor de Cristo Jesus, de ser crucificado no Calvário e morrer por mim e por você, para nos unir com Deus e uns com os outros. O corpo de Deus se une em Cristo Jesus. O corpo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, se une por causa do próprio Cristo e não por causa de si mesmo. O Evangelho nos une. A causa de nossa união é muito maior do que nós. Não é a política, porque não somos de um reino terreno. Não são ideologias, porque nossa causa é muito mais nobre. E não é a recompensa financeira, ou bem material, ou riquezas desta terra, porque a salvação é individual e nós não a conquistamos por obras. A maior conquista da humanidade não foi por causa da humanidade. Não foi ela que conquistou por si mesma. E a maior recompensa que temos não foi uma recompensa que nós ganhamos por causa de nossas obras. Foi a salvação em Cristo Jesus, por causa do Cristo que morreu e foi crucificado. Por causa do Cristo que viu o seu e o meu pecado e se entregou por ele. Por causa do Cristo que se fez pecado mesmo sem pecar. Por causa do Cristo que foi para o Calvário, que tinha as minhas medidas e as suas medidas. Por causa do Cristo que derramou o seu sangue. E não foi o meu nem o seu, mas o sangue de Cristo que escorreu no Calvário para remir e salvar o seu povo e unir o seu povo em um só e fazer com que o seu corpo crescesse ajustado por meio de sua palavra. A igreja surge da pregação do Evangelho. O que acontece em Atos 2, que eu vejo de ser muito belo e importante de ser lembrado. O que Pedro faz nada mais é do que um sermão evangelístico. O que Pedro faz nada mais é do que a evangelização do povo que ali estava, dos povos, melhor dizendo, das etnias. Pedro, ele relembra diversas profecias. Ele fala que Deus cumpriu naquele momento o que já havia prometido. Ele lembra passagens do Antigo Testamento. Ele fala de Cristo. E ele fala, portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus é quem crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. E quando o povo pergunta assim, e o que é que a gente faz agora? O que é que a gente vai fazer então? Pedro fala, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome do Senhor Jesus, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A igreja surgiu a partir da pregação evangelística. A pregação surgiu a partir da lembrança de Pedro, da promessa de Deus. A igreja do Senhor em Atos surgiu a partir de Deus ter sido anunciado, do evangelho ter sido pregado. Cristo já anunciava isso. Mateus 4, se não me falha a memória, Jesus fala lá, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 10, quando Jesus envia os discípulos e fala assim, vão e anunciem, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependimento. O reino dos céus não vai chegar para nós por nossa própria força. Nós não conquistamos nem por nossas boas obras, muito menos conquistamos na força do nosso braço. O reino dos céus chegou por meio de Cristo, e a salvação também por meio de Cristo. O nosso dever não é
a espremer Cristo Jesus no Calvário e dizer: me dê a salvação. Mas é chegar diante do Senhor com um profundo arrependimento por causa do nosso pecado e dizer: Senhor, eu não mereço, mas eu necessito. A salvação não chegou até nós por causa de nós mesmos, da força do nosso braço, das nossas boas obras. A salvação chegou até nós porque Cristo viu o nosso pecado e se entregou por nós, mesmo sem merecermos. O evangelho que conduz a igreja, o corpo de Cristo, não foi um evangelho qualquer. Não se trata apenas do Jesus bonzinho. Não se trata apenas do Jesus Love. Não se trata apenas do fazer showzinho e chorar, de levantar as mãos: Senhor Jesus. Não se trata disso. O evangelho não se trata disso. Sim, o Espírito de Deus pode quebrantar o seu coração a ponto de você chorar. Sim, o Espírito Santo de Deus pode quebrantar o seu coração a ponto de fazer você bradar de alegria. Sim, o Espírito Santo de Deus pode tocar o seu coração e fazer maravilhas por você, como fez, por exemplo, com o mendigo aleijado, lá de Atos 4, Atos 3, e fazer você pular de alegria, como o mendigo aleijado pulou. Sim, ele tem poder para isso. Mas não se trata do mero emocionalismo que você sente. Não se trata disso. Se trata de como o Espírito Santo tocou o seu coração e de como você se arrependeu de seus pecados, dos pecados que Cristo carregou, e agora entende o porquê que Cristo fez isso, o porquê que Cristo se entregou no Calvário, mesmo sem merecer. O que é que faremos então? Arrependam-se. Vamos nos arrepender. As palavras de Oséias, em Oséias 6, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Nos despedaçou, mas nos trará cura. Venham, voltemos para o Senhor. O que é que vamos fazer então? O que é que fazemos diante da pregação do Evangelho e diante do próprio Evangelho? Diante da própria obra de Cristo Jesus? Nos arrependemos. Versos de 42 a 45. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Quando nos firmamos no Evangelho e caminhamos com outras pessoas que também estão se firmando ou se firmaram no Evangelho de Cristo Jesus, algumas características são notáveis: a igualdade, a união de um mesmo povo, a cooperação entre irmãos e igrejas, princípio batista. Algumas características são notáveis: o temor ao Senhor, a dedicação a aprender da sã doutrina, da doutrina dos apóstolos, a dedicação à oração, a dedicação à própria comunhão do partir do pão em suas casas. Essas são características do povo que realmente se lançou diante do Senhor e entendeu do que é que se trata caminhar com o Evangelho, caminhar no Evangelho de Cristo Jesus, caminhar com Cristo. Algumas características são notáveis. O corpo cresce ajustado e unido. E nunca foi sobre chorar, levantar os braços, bradar ao Senhor. Nunca foi sobre pintar as nossas igrejas de preto e colocar um jogo de luz, nada contra quem tem carpete no chão. Nunca foi sobre isso. A igreja ela pode ser pintada de qualquer cor, desde que ela não se desvie e se afaste do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. A igreja do Senhor, ela pode demonstrar a bondade de Deus aos povos de diferentes maneiras. Ela pode ser uma igreja dedicada a ações sociais. Pode ser uma igreja dedicada a levantar ofertas e ofertas de missões, a sustentar e apoiar diversos missionários. Ela pode sim promover um debate, por exemplo, sobre até onde vai o limite da religião e da política.
Até onde isso pode ser correlacionado? Ela pode promover esse debate, desde que ela não se afaste do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, desde que ela não se afaste do objetivo de toda a igreja, de ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Ela pode sim, desde que não se afaste das características do verdadeiro povo de Deus e da verdadeira igreja do Senhor. Ser cheia de temor, viver as maravilhas e os sinais que Deus realiza em seu meio, ser unida, ser uma igreja onde a comunhão se faz presente e viver aquilo que a Bíblia manda viver. Nenhum corpo mal cuidado é saudável. Tiago 4 nos ensina isso, Tiago 3, perdão. Tiago 3 e 4 nos ensina um pouco sobre isso, mas a gente ainda não vai abrir lá. Eu queria pensar com vocês agora um pouco sobre isso e fazer um breve questionamento. Quais são as marcas que mais se revelam em nossa igreja e na sua vida fazendo parte da igreja? Quais são as marcas que mais se revelam? Porque a igreja primitiva, essa igreja que estava se formando, que Deus acabara de formar, era características muito notáveis. Um povo que vivia junto, um povo que compartilhava a refeição, um povo que meditava nas sagradas letras, um povo que estava sempre com temor a Deus, diante de Deus, era dedicado à oração, ao partir do pão, ao cuidar dos necessitados, a compartilhar tudo o que tinha em comum, a tornar a igreja um ambiente mais igualitário, a tornar a igreja um ambiente mais simples. O que é que há de mais simples na nossa vida, se não se levantar e tomar nosso café da manhã? Isso é algo sobrenatural? Oh, meu Deus! Caramba, ele toma o café da manhã dele. É algo extremamente comum. O que é que há de incomum em sentarmos à mesa com nossa família e almoçarmos juntos, por exemplo? É algo simples. O que é que há de surpreendente, por exemplo, quando nós chegamos ao nosso vizinho e perguntamos como é que ele está? Deveria ser incomum coisas tão simples? A igreja de Atos era conhecida por sua simplicidade, pela maneira como viviam, por saber que não existia maior nem menor, por saber que todos estavam unidos em um só corpo, por meio de um só Espírito, por saber que caminhavam juntos, sendo conduzidos por um só Senhor, e sendo firmados cada vez mais, de maneira cada vez mais constante, na verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Quando a igreja começou a ter problema entre ricos e pobres, gentios e judeus, os apóstolos facilmente começaram a resolver esse problema. Paulo escreve aos Colossenses: agora já não há mais escravo nem livre, gentil nem judeu, porque Cristo é tudo que importa, tudo em todos. Tiago escrevendo à igreja, gente, me digam aí, qual é o motivo das guerras e contendas que há entre vocês? Me digam qual é o motivo das contendas que há entre vocês. Se não são dos problemas de seu próprio coração, da vanglória. Me diga o que é. Qual é o motivo das rixas entre vocês? Meus irmãos, não há nada que seja maior do que Cristo em nosso meio. Nem mesmo aquilo que pode ser um motivo pelo qual possa causar uma divisão. Se temos a consciência de que Cristo é tudo que importa, de que Cristo é tudo em todos, de que Cristo é o Senhor da igreja e governa o seu povo, de que Cristo e a sua verdade é aquilo que nos move e pelo qual existimos, é muito fácil então resolver algumas situações. Acontece que da mesma maneira como Deus é soberano para resolver conflitos, e de como Deus usou os apóstolos, os líderes da igreja, para resolver contendas, problemas, guerras, o nosso coração, na mesma velocidade, consegue produzir diversos outros problemas e causar cada vez mais conflitos. E se nós nos afundamos em nossos conflitos, em nossos delitos e pecados, na nossa vanglória, naquilo que dizemos ser e não somos, naquilo que fingimos ser,
e nós não focamos em Cristo Jesus, que é aquele que nos une, o elo unificador de tudo e de todos, será muito difícil então viver o que Deus ordena viver como igreja de Cristo Jesus. Já não há mais escravo nem livre, pobre nem rico, já não há mais gentil nem judeu. Cristo é tudo o que importa. Na vida da igreja não há nada mais importante do que Cristo e a sua verdade. Na caminhada da igreja não há nada mais importante para unir os irmãos senão Cristo e a sua verdade. E a comunhão está inserida na verdade de Cristo. Mas e os PGMs e o compartilhar a mesa está incluída na verdade de Cristo. São ferramentas que a própria verdade de Cristo nos deu. São estratégias que a própria verdade de Cristo nos permitiu ter acesso para promover nos dias de hoje aquilo que os irmãos primitivos viveram. Cristo nunca deixou de ser Senhor da igreja. E Deus nunca deixou de ser o governador de seu povo. E a sua palavra nunca deixou de ser aquilo que conduz o povo de Deus à presença e à caminhada ao lado do próprio Deus. Cristo e a sua verdade. Nada além disso. Isso é o mais importante na vida da igreja. Agora vamos abrir em Tiago. Tiago 3, 13 ao 18. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Agora vejam o capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O que Atos de 42 a 45 nos ensina é o proceder de uma igreja saudável, que tinha temor a Deus, que se dedicava na sã doutrina, que se dedicava à oração, ao partir do pão, que vivia em harmonia. A igreja que estava em constante clamor pelo seu próprio povo, da igreja que estava unida por um só Senhor e um só Deus. E o que nós vemos Tiago ensinando agora é a uma igreja que não é saudável. Que igreja saudável é essa onde os irmãos vivem em guerras e contendas? Que igreja saudável é essa onde os irmãos vivem em fofoca?
mas há instrução ou não? Deus se fez presente mais uma vez, usando seus líderes, as pessoas que Ele chamou para liderar essas igrejas, apacentar o rebanho de Cristo. Usou essas pessoas para intervir na situação. E Deus não deixa de nos ensinar. Há alguém entre nós que tem ambição egoísta? Ou uma vanglória? Que arrependa-se e chegue diante do Senhor. Há alguém entre nós que não vive em temor a Deus? Que arrependa-se e passe a temer o Senhor. Há alguém entre nós que vive, já se esqueceu da beleza que é meditar nas Sagradas Letras? Que arrependa-se e passe a meditar nas Sagradas Letras. Há alguém entre nós que já se esqueceu como é bom se lançar diante do Senhor em oração? Que arrependa-se e se lance ao Senhor em oração. Deus nos ensina e exorta. A comunhão da igreja, a vida do corpo, a vida saudável do corpo de Deus, se dá a partir de uma caminhada com o próprio Deus e a sua verdade. Cristo nunca deixou de ser o Senhor da igreja. E Deus nunca deixou de ser o governador do seu povo. Se nós não caminhamos como Deus diz para caminhar, nós estamos errados. E não Deus, que é ranzinza demais e nos ordena aquilo que nós não conseguimos cumprir. Tiago nos ensina que a igreja, o corpo de Deus, é um lugar onde vivemos a beleza de não viver sozinhos. Teremos sempre um bom vizinho. Tiago nos ensina, e o livro de Atos nos ensina, que Deus fala a nós que a igreja, a comunidade dos santos, apesar de difícil, e apesar de nós e de nossos pecados, apesar daquilo que fazemos de errado, e apesar daquilo que Deus não se agrada em nós, esse lugar ainda é um lugar onde achamos bons amigos e bons irmãos. Esse lugar continua sendo um lugar onde Deus se faz presente, e sua verdade é pregada e anunciada. Nós vemos isso em Atos 46 e 47, o resultado de um corpo saudável. Vamos ler. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vejam bem, como vocês veem no serviço a Deus e à igreja? Como é que vocês têm pensado no servir a Deus e servir a igreja? Tem sido um peso ou tem sido um grande prazer? O que é que você tem mais experimentado na igreja do Senhor, quando você a serve, servindo a Deus por meio disso? Você tem sentido prazer em estar servindo ao Senhor, servindo a igreja? Ou você tem sentido pesar? Você por algum acaso tem achado que isso daqui não vale de nada? Por algum acaso na sua caminhada você tem achado que esse lugar aqui é um lugar qualquer, que não vale a pena ser habitado, ser povoado? Como é que você tem visto o servir a Deus servindo a igreja? Por acaso não é muito mais interessante ver o serviço, esse serviço à igreja e a Deus, como um modo de viver e ver a multiforme graça de Deus agindo em nosso meio, do que puramente ou simplesmente ver a igreja como um dever ou um simples moralismo? Por acaso não é muito mais interessante ver esse local como um local onde Deus derrama a sua multiforme graça? Por acaso não é muito mais interessante ver que quando você serve a Deus, servindo a igreja, você ganha amigos e irmãos? Por acaso não é muito mais interessante você ver que nesse lugar você encontra pais, mães, irmãos de oração? Por acaso não há muito mais prazer em ver o serviço a Deus e o serviço à igreja por esses olhos, por essa ótica? Se olhamos a igreja apenas como um lugar religioso, e não como um local onde santos se reúnem para louvar e engrandecer ao Senhor de sua vida, há algo de errado, e você não tem enxergado a beleza de Deus e a beleza de ser corpo de Deus. Se você tem enxergado esse lugar apenas como um lugar de pesar e tristeza, está errado, isso não é um velório. Esse lugar não é um centro de velórios. Você não vem para cá para sepultar a sua fé, muito pelo contrário.
Esse lugar aqui é o lugar onde nós estamos vindo constantemente, semanalmente, para nos reunirmos como um só povo. E então demonstrarmos para todos como a nossa fé é viva, alegre e contagiante. De como ter fé em Deus é consolador. De como ter fé em Deus é achar alegria apesar da tristeza. De como ter fé em Deus é ter esperança apesar das desgraças que nós vivemos. É demonstrar a todos que nesse lugar nós não estamos sozinhos. A humanidade não foi criada para a solidão. Deus viu que ser sozinho não era bom. Deus chamou para si todos, de toda língua, toda tribo, toda nação. Hoje de manhã na IBD eu estava comentando com eles e eu comecei a contar algumas histórias da minha vida e de minha experiência com o evangelismo. E eu contei sobre alguns casos que nós julgamos pela capa, né? E eu até usei a expressão, usei aquele ditado popular que fala assim, julgando o livro pela capa, né? Que a gente sempre fala assim. Mas eu falei assim, se fosse para estar julgando livros pela capa, era melhor a gente estar lendo o panfleto. Porque ele é pequeno, é bonitinho, é colorido, tem poucas informações, mas são informações simples que a gente não precisa estar gastando dias, horas e semanas, às vezes meses, lendo uma coisa para você terminar de capa a capa. Se fosse para julgar pela capa, era melhor estar lendo o panfleto. E eu comecei a contar que, em uma vez, em uma ação evangelística, eu estava passando na rua, Jesus Transforma, agora no Guarapes, e todo mundo Jesus Transforma com aquela camisa amarela, gema de ovo, reluzente no sol quente de meio-dia, e a gente estava passando na rua, e tinha um bar, onde tinham duas jovens e um cara sentado, tornozelado, as jovens com roupas bem vulgares, uma música horrenda tocando, extremamente sexualizada, e toda vez que eu olhava para o bar, o cara estava olhando para a gente. Aí eu pensei, poxa, eu vou falar com esse cara. Eu acho que ele tem alguma curiosidade no que a gente está fazendo. Vou falar com ele. E fui. Aí cheguei no bar gritando também, né? Não tinha como se comunicar normalmente por causa do som. Era assim, tudo bem? Como é que você está? Me chamo Daniel, a gente pode falar um pouquinho de Jesus? Pode. Posso me sentar? Ele disse assim, você vai sentar com a gente? Eu vou, a menos que você não queira. Peguei uma cadeira, me sentei, imaginem a cena. Quem passava na rua, tinha lá um cara sem camisa, com a tornozeleira sentado no bar, uma mesa cheia de cerveja, cachaça, duas mulheres com roupas extremamente vulgares e um menino, um jovem com uma camisa amarela, gema de ovo, que todo mundo via, escrito Jesus Transforma, gigante na camisa, né, passando na rua e vendo essa cena. E eu comecei a falar de Jesus para esse cara. As meninas não estavam nem aí no momento. Até que chegou um momento que esse cara, ele se revoltou com essas meninas. Ele disse assim, vocês não têm vergonha não? O pastor aqui falando de Jesus e vocês aí ouvindo música. Desliga esse negócio, não sei o quê. Desligou as músicas. E todo mundo começou a prestar atenção no que eu estava falando. E aí esse cara começou a contar da vida dele. Não, eu estava preso. Conhecia Jesus. Entreguei minha vida ao Senhor. E dentro do presídio era o pastor da igreja que tinha dentro do presídio. Assim, os irmãos me chamavam de pastor. Eu era viciado antes de ir para a cadeia. Quando saí da cadeia, em um momento de evangelismo, eu fui inventar de evangelizar os meus antigos amigos. E nesse evangelismo não aguentei e caí novamente nas drogas. Mas eu não quero mais viver isso daqui, não. Eu não aguento mais isso daqui. Se assim você não aguenta, não aguento mais isso, pastor. Eu não suporto mais isso daqui. E comecei a falar de Jesus para ele, porque as minhas meninas já estavam prestando atenção mesmo. Eu disse assim, olha, eu não vou fazer apelo para você não, cara. Você não disse que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Entreguei. Se não foi de verdade? Foi. Então eu não vou fazer apelo para você não. Se foi verdadeiro, o próprio Espírito Santo de Deus vai promover mudança na sua vida. Agora, pela decisão que você disse ter tomado diante do Senhor, quem era para estar nessa situação aqui não era eu. Você era para ser o evangelizador e não o evangelizar. Você tomou uma decisão diante do Senhor.
Você disse que foi verdadeira. Essa situação aqui não era para eu quem está evangelizando. Você não era para estar na situação do evangelizado. Você era para ser o evangelizador. Eu sei que eu orei com eles, saí assim, mais ou menos para o outro lado da rua, estava vindo em uma direção, fui para o outro lado. E quando eu olhei para o bar de novo, ele pegou o copo com cerveja, derramou na areia, pegou a garrafa de cerveja, todas as garrafas que estavam na mesa, derramou na areia, se levantou e foi embora. Eu não sei o que aconteceu com esse cara. Eu não sei se ele voltou para a sua igreja. Eu não sei se ele voltou para o Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei que um livro não foi julgado pela capa. Compartilhei também outro momento nesse mesmo evangelismo. Assim que eu terminei de evangelizar essa mesa de bar, estava passando na parada, a irmã olhou para mim assim: você está vendo aqueles 3 jovens ali? Eu disse: todos são envolvidos com drogas. Eu disse: poxa, que pena. Eu disse: então eu vou lá. Eu disse assim: você vai? Eu disse: eu vou. Fui, né? Alcancei lá. Era Jailson, Daniel e Nádia, o nome dos jovens. E começa aqui a evangelizar, a falar de Jesus. Eu chego aqui para Jailson: e aí, Jailson, como é que está a vida? Está bem? Isso aí, cara, como é? Você já conhece Jesus? Ele disse: conheço muito bem. Disse assim: é crente. Conheço muito bem, é crente. Disse assim: poxa, que bênção. Mas e aí, como foi que tu conheceu Jesus? E ele tornozelado. Disse assim: não, eu passei 6 anos preso. Para eu passar 8 eu era 9. Mas eu passei 6. Consegui reduzir a pena lendo a Bíblia. Disse assim: pô, que massa. Foram 6 anos lendo a Bíblia dentro do presídio. Disse: poxa, cara, que legal. E a gente começou a conversar: e aí, Daniel, como é que tá a vida? Vai bem, pô. Disse: mas e aí, como é que é a vida, pô? Disse assim: não, eu sou filho de evangélicos, minha mãe é evangélica, meu pai também. Disse assim: poxa, o que foi que aconteceu, cara? Eu caí nessa vida. Eu me envolvi aí com uns amigos, caí nessa vida aí. Esse Daniel, ele conseguiu ser preso quando era de menor 3 vezes em 15 dias, segundo ele. Eu não sei como esse menino era, não. Mas eu sei que eu cheguei, preguei o evangelho. Nádia foi a que ficou calada, não quis responder nada do que eu perguntei. Preguei o evangelho. Quando foi no culto à noite, Jailson apareceu no culto na quadra. Só que ele não ficou onde nós estávamos. Ele ficou numa parada de ônibus que tinha assim, a quadra ficava ao lado de uma escola, a gente pregava daqui para lá, e a parada era nas costas da gente, na frente da escola, né? Ele ficou sentado na parada de ônibus, ouvindo o culto. E Jailson começou a contar a história de vida dele. Jailson disse que ele foi expulso das igrejas lá da comunidade por onde ele morava, porque ele ia para o culto de bermuda. E a primeira pergunta que ele me fez foi: disse assim, se eu for para a tua igreja, eu posso ir de bermuda? Eu disse: Jailson, você não indo nu, nem sem camisa, você pode chegar lá. Vai de bermuda, calção. Você tem calça? Eu tenho uma, mas eu não gosto dela não, porque ela é meio apertada, não sei o que. Vai de bermuda, pô. Chegue lá, assiste o culto com a gente. Não tem perrengue não. Disse assim: pô, então eu vou. Não faço ideia se ele foi. Mas ele disse que ia. E pelo menos ele foi assistir o culto na praça. O que é que eu estou querendo falar com isso? É de que se nós, como igreja, fôssemos estar olhando para a face das pessoas, para a forma como elas se vestem, para a situação delas, o que ela é ou deixa de ser, a gente nunca vai conseguir viver o que o Evangelho nos manda viver. Jesus Cristo, quando chegou na terra, ele não chegou aqui igual um Superman e foi, sei lá, como um cometa, né? Caiu na terra. Depois disso ele cresceu e ele foi começando a se tornar, selecionar o seu público. Jesus Cristo, ele não foi julgando pela capa, até porque ele conhecia intimamente o coração de cada um. Mas ele não foi julgando pela capa. Ele reuniu para si povos de toda língua, de toda tribo, toda nação, em todas as situações. Já falei uma vez e volto a repetir: a graça de Cristo Jesus, a graça do Senhor é niveladora. Não há preto nem branco, pobre ou rico, gentil ou judeu, escravo ou livre, não há nada disso.
Cristo é tudo e está em todos. A igreja do Senhor Jesus Cristo é do Senhor Jesus Cristo e não de homens. Deus chamou para si um povo, e esse povo não tem uma capa. A única capa da qual esse povo se veste é a sua Bíblia, é a santa palavra de Deus, a verdade do próprio Cristo, o evangelho que nos alcançou, o evangelho que professamos crer e o evangelho que devemos comunicar. Nossa igreja não é o templo que estamos, nossa igreja não é o banco que nos sentamos, nossa igreja não é a denominação que ela faz parte. Nossa igreja é o corpo de Cristo Jesus, que não tem uma cara específica, senão a cruz do Calvário como a sua identidade. A pregação do evangelho como sendo o seu maior prazer. O que acontece em Atos 2, do 46 ao 47, é um momento belo. Deus promoveu crescimento. O que é uma igreja senão uma comunidade local? O que é uma igreja senão uma comunidade de pecadores regenerados que se reúnem para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o seu Salvador e Senhor de sua vida, sustentador e governador do seu povo. Igreja não é nada disso daqui que vivemos. Não é o moralismo que professamos ter, que dizemos ter, que fingimos ter muitas vezes. Não é a religiosidade que muitas vezes nós temos. Não é a bandeira e ideologia política que levantamos. Não é nada disso. A igreja do Senhor é o povo que se reúne para caminhar segundo a verdade, pregar a verdade e viver crendo na verdade que é Cristo Jesus. Essa é a igreja do Senhor. O corpo de Cristo foi unido por meio de um sacrifício, e não foi o nosso, foi o sacrifício do próprio Deus, em resgatar pecadores, reuni-los, uni-los apesar de suas diferenças, e colocá-los na sociedade em que vivemos, para que possam ser sal e luz, numa terra que há muito tempo já perdeu o seu sabor, e que está em escuridão. Essa é a igreja do Senhor. É para isso que serve o corpo. Essa é a vida do corpo de Cristo. Viver em unidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós engrandecemos o Teu nome. Senhor, louvamos ao Senhor por esse momento, ó Deus, e queremos engrandecer a Ti pela existência da igreja do Senhor. Não falo do templo ou de uma comunidade específica, de uma denominação específica. Senhor, eu falo por Tua igreja, pelo Teu corpo. Por saber que o Senhor nos uniu apesar de nós. Louva ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos salvou para algo muito maior do que nós. Para vivermos um evangelho que é maior do que nós, para proclamarmos uma mensagem que é maior do que nós, para crermos num Cristo que é infinitamente maior do que nós. Senhor, que a nossa vida demonstre, ó Pai, a crença que professamos ter. Senhor, que a nossa vida como igreja, o caminhar como um só Deus, um só povo, crendo em um só Deus. O caminhar, Senhor, como povo de um único Senhor e Salvador de sua vida. Senhor, que tudo isso sejam marcas da nossa própria comunidade de fé. Senhor, que os crentes tenham prazer em meditar na Tua palavra, que tenham temor ao Senhor, que sejam dedicados ao partir do pão, à oração, ao estudo da sã doutrina. Senhor, que o Teu povo seja cada vez mais contagiado pelo Espírito Santo de Deus, a buscar de maneira ainda mais constante o Senhor. Senhor, nós clamamos por cada um. Clamamos, Senhor, por cada crente. Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo de Deus o revista de poder. Senhor, nós pedimos para que o Senhor derrame poder sobre muitas coisas, sobre missionários. Pedimos que o Senhor derrame poder sobre pastores. Mas, Senhor, nós pedimos poder sobre nós mesmos. Cada crente, ó Deus. Pedimos que o Teu poder nos alcance e que Ele nos revista de autoridade para alcançarmos nossa família, nossa comunidade, nossos vizinhos, nossos amigos, nossa faculdade, escola. Senhor, nós clamamos por isso, que o Teu poder seja demonstrado através de nós. Senhor, pedimos que Tua palavra seja proclamada por nossos lábios. Senhor, pedimos que o nosso coração esteja dedicado ao Senhor, entregue a Ti, consagrado ao Senhor. Deus, pedimos que tudo que nós fizermos ou falarmos sejam de acordo com a Tua verdade, ó Pai. Pedimos, Senhor, que como povo de Deus não possamos julgar pela capa, mas que possamos, Senhor, nos aprofundar em cada vida,
e assim, ó Deus, conhecer cada vez mais da tua multiforme graça. Senhor, que servir a Ti, servindo a igreja, não seja um pesar, não seja tristeza, não seja dor nem lamento. Pedimos, Senhor, que servir a Ti, servindo a igreja, seja sempre sinônimo de alegria, prazer e temor a Deus. Que todos vejam, Senhor, o riso em nosso rosto, quando dizemos, estamos indo à casa do Senhor. Senhor Deus, que a nossa comunidade, a nossa cidade, veja na membresia de nossa igreja local, crentes temerosos ao Senhor, que se dedicam à oração e ao partir do pão, crentes que são fiéis na comunhão, crentes, Senhor, que não levam em conta a classe social, o quanto que tem dinheiro no bolso, na conta, Senhor, que sejamos desapegados a isso, mas que sejamos, Senhor, cada vez mais apegados na Tua Palavra, em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, que antes de qualquer coisa, todos conheçam a nós, através da cruz de Cristo, do pecador que foi alcançado, do pecador que foi regenerado, do pecador que recebeu do Senhor amigos e irmãos, e do pecador que agora não está mais sozinho, mas que caminha como um só povo, que faz parte de um corpo e que caminha em direção ao céu, rumo à morada eterna. Senhor, que seja feita a Tua vontade sobre nós, ó Deus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.